Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa 22ª aula do estudo sistematizado da doutrina espírita do nosso centro Centelha de Luz, essa casa que ilumina os nossos corações. E hoje nós já estamos na 22ª aula e aqui nós vamos tratar sobre dois tópicos. O primeiro são as leis divinas e o segundo, o mal e o bem. Vamos começar então pelas leis divinas. Então Kardec, na questão 614, fala assim: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando delas se afasta. Aqui resume tudo na realidade, né? Nós vamos estudar nas próximas aulas e principalmente na continuação do curso todas as leis divinas. E o que acontece? O que essa lei divina tem de tão diferente, tão importante em relação aos outros? Primeiro, essas leis são imutáveis e eternas. Por que são imutáveis e eternas? Porque foram criadas por Deus. E Deus é eterno e imutável. Então são leis perfeitas por terem sido criadas por Deus. E elas não regem só a Terra, elas regem todo o universo. Então, que nós aprendamos logo elas e coloquemos em prática, porque iremos utilizá-las na Terra ou onde quer que seja, no plano encarnado ou no plano invisível desencarnado. Elas regem tudo, o tempo todo, em todos os lugares. Certo? Muito bem. Isso eu já disse. Assim, o que nós precisamos lembrar? Nós temos aqui na Terra o conhecimento de dois tipos de leis. As leis físicas, né, o que nos foi dado entender ou aprender até a data de hoje, né? Então você tem lei da gravidade, várias leis do movimento, da cinética, muita coisa que a gente aprende nos bancos de colégio, né? Ou até mesmo na graduação, pós-graduação e tal. Então nós temos as leis da ciência, né, que nós conseguimos absorver através de um estudo sistematizado da ciência, e nós temos as leis mais importantes, que são o segundo tipo de leis, que são as leis morais. E as leis morais, elas estão diretamente relacionadas às leis divinas, né? Quando Jesus veio à Terra nos dizer que ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém iria a Deus senão através dele, ele traz o quê? Ele traz essas leis divinas, a aplicação das leis divinas. Então ele vem trazer para nós um lembrete. Por quê? Porque nós precisamos saber que as leis divinas encontram-se no nosso consciente, ou seja, dentro da nossa consciência. Nós vamos ver, conforme nós formos passando lei por lei, nós vamos observar que nós percebemos naturalmente quando estamos agindo de acordo com a lei ou quando estamos agindo totalmente em desencontro com a lei. Nós temos essa consciência. Quando nós estamos exercendo algo e estamos infelizes, é porque estamos exercendo de uma forma diferente daquela que deve ser feita, como são determinadas as leis divinas. Bom, muito bem. Nós temos essa consciência. Mas muitas das vezes a gente vai meio que deixando de lado, meio que esfriando isso, né? Então, de tempos em tempos, o plano espiritual manda mensageiros, manda espíritos especiais que nos ajudam a relembrar essas leis, o bom proceder, né? Isso de tempo em tempo é renovado, para que não tenhamos nem como desculpa que nós demos uma esquecida nas coisas que deveríamos fazer. Porque o tempo todo nós somos lembrados. Bom, vamos lá. São 10, nós vamos estudar 10 leis, ok? E elas são, olha, isso não faz muito sentido. Adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a famosa JAC, justiça, amor e caridade. Nessa última aí vale mais, mas é esse conjunto que rege tudo no universo, não é simplesmente a nossa vida aqui. Muito bem, então nós já sabemos disso.
Nas próximas aulas nós vamos começar a estudar as leis em si, tá bom? Então hoje é só para ter essa primeira noção. Lei divina vem de Deus, imutável e eterna, perfeita como Deus é. Se nós seguimos essa lei, somos felizes. Se nós nos distanciamos dessa lei, somos infelizes. Quanto mais rápido nos colocarmos no prumo, mais cedo seremos felizes. Quando fazemos escolhas e agimos na nossa vida de acordo com a lei, certo estamos. Quando não fazemos, estamos com problema. Ok? Perfeito. E agora vamos para o segundo item. O segundo item desse final de semana fala sobre o bem e o mal. E aí as pessoas pensam, o bem, o mal, o diabo, Deus, como é que funciona isso, né? Então, na realidade, o Espiritismo nos ensina, na questão 630 fala assim, olha só, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Quais são as leis de Deus? Essas leis todas que eu acabei de mencionar. O mal, tudo que lhe é contrário. Olha só, assim fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Né? Por quê? Porque a lei de Deus é igual para todo mundo. E como nós todos somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes, estamos nessa caminhada de evolução em vários mundos, em vários orbes, com vários tipos de feição, isso não importa. O que importa é que todos nós somos irmãos. Nascemos do mesmo pai e da mesma forma. E aí vamos evoluindo de acordo com o nosso livre-arbítrio, nosso esforço, nossa atuação. Certo? E aí, conforme nós vamos recordando as leis divinas e vamos agindo de acordo com elas, mais rápido evoluímos, mais rápido somos felizes. Certo? Vamos lá. Ele chama atenção pra gente, nesse capítulo, dizendo que o bem e o mal, eles têm um aspecto muito importante. Quando eu ajo com a intenção de fazer o bem, verdadeira, mas acabo fazendo mal, tem um peso. Quando eu faço mal de propósito, sabendo que é errado, sabendo que vai magoar alguém, sabendo que vai trazer prejuízo, de propósito eu faço, isso tem outro peso. Por isso que não se diz que a pessoa é melhor ou pior, porque é uma pessoa religiosa, por exemplo. Isso não é parâmetro, né? Quem é mais culpado? O indígena, de repente, de uma tribo que não tem acesso a informação nenhuma e que de repente pratica o canibalismo? Ou você que é espírita, que é estudante, que sabe o que deve fazer, o que não deve fazer e está fazendo errado? São pesos diferentes, né? Você fala, mas eu não estou comendo ninguém aqui. Que bom, né? Que você já não se alimenta dos seus irmãos. Só que nós seremos muito mais cobrados aqui do que eles lá. Porque eles ainda estão num patamar de evolução ainda mais primitivo, com menos conhecimento, com menos livre-arbítrio, com menos opção de escolha. A gente não. A gente já estuda bastante, a gente tem uma mente livre, a gente vive num país que permite que nós possamos desenvolver a nossa religiosidade, seja ela qual for. Não é verdade? A gente não está num país que, por exemplo, ser espírita é crime. Né? Existem países que você não pode ser de uma certa religião ou de outra, ou professar religiões diferentes. Nós estamos no país da diversidade, né? Onde nós podemos estar todos juntos, aonde queremos, na hora que queremos, orando, adorando, de acordo com cada um com a sua crença. Isso é uma maravilha. Então, aqui vem aquela chamada. Nós espíritas conhecemos bem, né? A quem mais dado, mais será cobrado. E isso é verdade. Então, aquele que faz o mal pelo mal tem um peso muito maior do que aquele que pensa estar fazendo bem, com convicção, esse é o melhor, mas na realidade está fazendo mal. Porque aqui ele é ignorante, ele ignora, ele acha que está fazendo o melhor de coração, com boa intenção, mas não está, porque ele ainda é ignorante, ele não imagina que aquela forma não é a melhor forma de educar, por exemplo, né? Então o pai que de repente bateu no filho para educá-lo. É lógico que hoje, na concepção que a gente tem hoje de vida, a gente sabe que essa não é uma forma de educação, né? Mas que deve-se conversar, orientar para o resultado, mostrar através do exemplo, né? Jesus nos ensinou isso, mostrar através do exemplo. Jesus não disse para ninguém, vá lá e bata nos outros para educar. Jesus não disse isso pra gente.
E, inclusive, quando Pedro saca a adaga lá e corta a orelha do cara que estava prendendo Jesus lá, do guarda romano, o que Jesus fala? Não, larga a arma, que isso, sem violência, e restitui a orelha dele, né? Então, o que Jesus ensina? Sem violência. Então, ele ensina através do exemplo. Então, nós sabemos disso. Então, se nós sabemos que através do exemplo, e nós optamos pela violência, nós temos a consciência que estamos optando pelo errado. E aí vamos ser julgados conforme a nossa ação. Agora, de repente, uma pessoa que não tem instrução nenhuma, que não foi ao colégio, que vive às vezes no interior do Nordeste, e muitas vezes só trabalha, como é que fala? Nos campos, e só teve esse tipo de orientação, que só aprendeu, apanhou a vida toda e aprendeu que assim é a melhor forma de ensinar os filhos. Não que ele esteja certo, ele continua estando errado, mas ele está dentro da consciência dele, da concepção dele, fazendo a única coisa que ele conhece. Sem instrução, sem orientação, sem o acesso à informação que nós temos hoje. Então, isso tem um peso diferente. Cada ação tem um peso diferente. Muito bem. Aqui também ele chama atenção pra gente que se nós estamos no momento da nossa vida em que há mais infortúnios do que alegria, que nós devemos repassar essas leis e ver se nós estamos ticando elas, ou seja, se estamos cumprindo elas da melhor maneira possível. É lógico que isso não é possível nesse momento, porque a gente vai estudar nas próximas aulas cada lei, acho que não é cada lei, cada aula, acho que esse livro, se eu não me engano, a gente começa a lei da adoração, a gente vai falar sobre oração, evangelho no lar, aí acaba. Aí depois a gente tem o ano que vem a continuação do nosso curso, e aí a gente vai para o tomo 2, e aí a gente segue as outras leis, né? Mas a gente vai passar por todas elas, não se preocupem. Mas ele chama atenção que se nós, por qualquer razão, estivermos descontentes com aquilo que temos hoje na nossa vida, que nós devemos visualizar, ticar cada uma delas e ver aonde é que a gente está errando. A gente vai saber. A gente vai olhar e vai dizer, é aqui, é aqui. E aí, quanto mais cedo a gente fizer, mais cedo a gente tem chance de estarmos mais agradáveis, mais felizes, mais contentes com o momento atual nosso. Tá, aqui ele fala uma coisa que eu acho muito interessante a gente trazer, né? O mal, ele não é uma força em si, né? A gente está falando do bem e do mal. O bem, cumprimento das leis divinas, tá? O mal, ausência do cumprimento das leis divinas. O mal não é uma força em si, não é uma personificação em si, não é uma pessoa em si, não é isso. O mal é a ausência do bem. Então, toda vez que eu não estou seguindo as normas que são feitas de forma perfeita para que eu seja feliz, eu estou infeliz, eu estou frustrada, eu estou doente, eu estou com dificuldades. E é nisso que nós vemos o mal. O mal é a ausência do bem. Sabe quando a gente vê assim a saúde? Nossa, eu tô super saudável, tô ótimo. Aí, pô, sei lá, fica resfriado, aí fala, nossa, o nariz tá entupido, com dor de cabeça. Aí você percebe, puxa, eu passo 99% do ano perfeita, minha cabeça perfeita, meu nariz perfeito, respirando bem. E aí eu fico resfriado, tampo o nariz, dá dor de cabeça, traz um monte de questão e tal. E aí você dá valor. Então, assim, a saúde é a regra, a doença, a exceção. O bem é a regra, o mal é a ausência de bem. Então não é um poder, é uma força própria, não é isso. É a ausência do bem. E isso tem consequência, né? A consequência do mal é o outro mal, né? Então quando eu não estou tendo caridade pelo meu próximo, né? Não estou exercendo esse bem, eu sinto um vazio, é natural. Por quê? Porque eu não estou exercendo essa potência que eu tenho, que é ser filho de Deus, de ter o amor por semente em meu coração, e não estou distribuindo isso para o outro. Isso traz infelicidade, tristeza. E aí você começa a fazer, percebe que é um trabalho muito legal para quem está chateado, está triste, começar a ajudar o outro. Procure pessoas para ajudar, e você vai ajudando, você vai sentindo bem que você está ajudando o outro, você nem lembra mais porque você estava chateado. Por quê? Porque nós nascemos e fomos criados por Deus, e Deus é amor infinito. Tá certo? Então, gente, era isso que eu tinha para hoje. Vou juntar aqui para vocês o PDF. Espero que vocês estejam gostando e até a próxima. Um abraço para todos.